Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andressa Munhoz Slompo, eu sou professora coordenadora dos cursos de pós-graduação das áreas de Arquitetura e Design na Uninter. Hoje, então, eu estou participando aqui desse programa do Por Dentro da Pós, que é o programa dos professores coordenadores ali da Uninter, e trazendo um pouco, então, para a nossa área, o tema de hoje vai ser Espaços que Educam, a arquitetura como ferramenta pedagógica. E para conversar sobre esse tema aqui com a gente está aqui num novo formato hoje, né, para trazer então esse bate-papo com a gente sobre esse tema. Eu trouxe aqui como convidada a professora Milena. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço à professora Andressa pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigada. A professora Milena Silveira dos Santos, ela é professora tutora também ali da Uninter, dos cursos de Comércio Exterior e Relações Internacionais, de Ciência Política, e ela é pedagoga. Então, ninguém mais indicado para conversar com a gente sobre esse tema aí, da relação que a educação tem com a arquitetura. Porque a gente vai perceber aí ao longo do nosso bate-papo, se você aí que está acompanhando a gente é da área da arquitetura, do design, você já sabe que a arquitetura tem muita relação com os afazeres, né? Com as questões. Então, tem muita relação com o que se faz no espaço. Então, por exemplo, se a gente pensa numa arquitetura de interiores residencial é uma coisa, para escolas é outra coisa. A gente pensar, por exemplo, em espaços corporativos de trabalho também é diferente. Então, a gente vai ver como que funciona essa relação com a educação. O que uma influencia a outra e a outra influencia a uma. Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Então, bom, primeiro, professora, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória profissional, o que te fez ir para essa área da pedagogia, da educação, que você também é professora. Conta um pouco pra gente. Eu sempre falo que a pedagogia ela é um leque de oportunidades, né? Quando você entra na faculdade de pedagogia, são várias áreas que você pode ali estar desenvolvendo, se especializando. Eu fui para a área de gestão, porque eu tive uma oportunidade de já iniciar a trabalhar numa instituição de ensino superior. Então, eu me apaixonei por aquela área. Mas com o decorrer da tua caminhada ali, você passa por todas as áreas, educação infantil, fundamental, médio, e você entra dentro das escolas, tanto particulares como públicas. Então, você consegue ver qual é o contexto ali de todas essas escolas. Hoje, eu atuo aqui na instituição, na Uninter, como professora e tutora dos cursos de pós-graduação dessas áreas que a professora explicou, comércio exterior, relações internacionais e ciência política, mas eu também fiz uma especialização nessa área. Então, além da área da educação, eu também tenho um pouquinho nessa área de negócios aí. Uhum. Tem, como você disse, tem muita relação, né? Sim. Assim como a arquitetura, por exemplo, tem muitas frentes, tem paisagismo, tem urbanismo, a pedagogia também. Sim. E, professora, então vamos começar com conceitos básicos, né? Já que a gente vai falar dessa questão, né, dos espaços, da ferramenta pedagógica ali pela arquitetura, o que a gente pode dizer que são espaços que educam? Então, professora, os espaços, eles são os espaços físicos, os tradicionais que a gente conhece hoje, que são os das escolas, né? Mas eles precisam ser projetados para que auxiliem na aprendizagem desses alunos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então, mas tem que ter ali como se fosse um aconchego. Eu falo que a escola tem que ser uma extensão do lar da criança ou dos adultos, adolescentes, enfim, para que ele consiga realmente se sentir apto e confortável para que a sua aprendizagem seja desenvolvida de uma forma que ele leve para fora também isso da escola. Uhum. E a relação, então, da arquitetura vem daí? Que ela pode ser uma ferramenta pedagógica pensando nessa questão da relação com a aprendizagem? Isso, com certeza. Há muito tempo atrás, né, no século XIX, quando as escolas começaram a se formar, ainda existem, né, esse método, mas era o quê? Eram carteiras enfileiradas, o professor era o único que se portava à frente, né, que era o que transmitia esse conhecimento. Uhum. Muitas vezes tinha até um tablado, né, para ficar elevado. Isso, para dizer que ali a autoridade era ele, e os alunos só estavam ali para ouvir, não podiam ter esse diálogo, né? Uhum. E com o decorrer dos anos, isso foi mudando. Eu vi, né, ontem estava relembrando algumas coisas, né? Então, as escolas eram
como se fossem bancos, né? Então, um sentava ali um do ladinho do outro, não tinha aquela movimentação dentro da sala, era algo bem mais rígido. E com o decorrer, as coisas foram mudando, foram espaçando as carteiras, foram mudando o tablado, já não tinha mais Hoje, ainda algumas escolas públicas ainda tem, né? Mais antigas, mas não tinha mais o tablado, então o quadro também já era diferente. Então, essa reorganização da sala, junto com a arquitetura, foi importante e ainda é importante. Tem muitas coisas que ainda precisam ser desenvolvidas. Professora, e algo que me veio aqui, a gente está falando muito da relação do ensino, da aprendizagem com a arquitetura. Mas a gente pode trazer isso um pouco para o lado do urbanismo, né? Porque as cidades, né, além dos espaços que educam, pensando em espaços interiores, também tem as cidades educadoras, que inclusive a gente está escrevendo um livro em parceria, né, sobre esse tema. Então, também tem relação com a própria cidade, né? A questão da aprendizagem. Com certeza. É trazer, né? A gente fala sobre sala invertida também. Então, é o trazer de fora para dentro da sala. É o trazer o que está no meio familiar, no meio dos amigos, dos alunos, para dentro da sala de aula. Então, essa reestrutura dentro da sala também se entra nessa questão das cidades educadoras, né? Curitiba é uma das cidades eleitas, né? Cidade inteligente, e tem muitos recursos, muitos métodos e tecnologias auxiliando os alunos, principalmente da rede pública, porque o público... a rede pública tem uma certa dificuldade de ter mais métodos dentro da escola, mas a nossa cidade tem esses recursos, né? Como o Farol do Saber, que você consegue levar os alunos para lá. Então, é como se fosse um trabalho de formiguinha, né, professora? É um quebra-cabeças ali, que você une tanto a escola, a arquitetura e essa questão da cidade. E a relação, então, desse ambiente físico para a aprendizagem, ela influencia, como você estava falando, por exemplo, essa sala de aula invertida, influencia no método também de ensino? Isso, ao criar, né, esse espaço, ele vai estimular a concentração, a colaboração do aluno, essa troca, como a gente estava falando, né, há muito tempo atrás, há séculos atrás, o professor era o líder, né, o autoritário dentro da sala de aula. E eu gosto muito de falar sobre a sala invertida, que é quando o aluno traz o conhecimento, quando o aluno traz uma dúvida e há aquela troca ali dentro da sala de aula. Algo mais horizontal, né, entre professor e aluno. Isso, não existe uma autoridade dentro da sala. E eu vejo que isso torna a aprendizagem mais fácil, mais gostosa, assim, da criança, da pessoa, do aluno, conseguir abstrair a informação mesmo, né, o conhecimento. E esses métodos, como a professora falou, um deles é o Montessori. Ele foi idealizado em 1907, pela médica psiquiatra italiana Maria Montessori. Então, ele é um método que consiste na autonomia do aluno. Então, como dizem, a criança, o bebê, ele aprende a andar sozinho, a falar sozinho. Muitas coisas ele consegue já, pela questão humana, ter esse domínio próprio. E por que isso não pode acontecer dentro da sala de aula, né? Então, o Montessori, ele, além de... Aí, elencando com a arquitetura, ele é produzido por carteiras mais baixas, no chão, muitas vezes aquele sol tablado e as almofadinhas para eles sentarem no chão. São materiais que eles podem ter mais contato, questão de orgânico, né, de texturas, então para que isso eles consigam se desenvolver melhor. E quando a gente fala em questão montessoriana, muitos pensam, mas é só na educação infantil, né, é só na educação na primeira infância. Mas existem vários métodos, né, a gente não vai se aprofundar nisso hoje, mas isso é levado até a questão do jovem adulto. Então, são vários passos que o método montessoriano consegue estar desenvolvendo ali no aluno. Essa questão da relação, até da escala, né, dos objetos. Então, como você disse, da mesa, até pensando na própria arquitetura em si, a janela, se é algo mais baixo, para apoiar a mochilinha, né, essas questões, para realmente trazer a autonomia da criança. E eu acredito que essa questão dessa relação horizontal, né, também que você comentou, que trouxe aqui pra gente, professora, entre, né, professor e aluno, isso reflete totalmente, então, no ambiente da gente
ter, por exemplo, não ter o tablado e ter até um próprio layout da sala que as coisas consigam ser mais livres, mais interativas, mais orgânicas mesmo, né? Sem aquela rigidez. Por exemplo, vão fazer um círculo com as carteiras, né? Com as mesas. Isso. E outras dinâmicas. Eu acho que essa parceria, né, da escola, é claro que tudo precisa, né, lá do início, que é da proposta pedagógica, no projeto pedagógico da escola, né, ser desenvolvido, e junto com essa parceria com o arquiteto e o designer, realmente, de compor uma sala, e a gente não está falando aqui sobre salas de arte, sobre salas de dança, né, sobre atividades extras da escola, mas sobre a sala de aula em si. Uhum. Então, realmente, de desenvolver, a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco, mas que seja sejam carteiras que sejam removíveis, não seja aquele padrão enfileirado, que o aluno consiga dialogar com o seu colega, que os pequenininhos cheguem, né, com a sua mochilinha, como a professora falou, e pendurem lá, sabem aonde ficam, sabem onde está o seu nome, para que eles criem essa independência. Uhum. Que seja um momento gostoso, né? Que a escola não seja só aquela, eu tenho que ir lá para a escola estudar, né? Mas que seja um momento gostoso para o aluno. Mais confortável mesmo, né? Isso. E você pode trazer para a gente alguns exemplos de escolas ou de instituições que utilizam dessa ferramenta, né? Da arquitetura como realmente uma ferramenta pedagógica? Então, aqui em Curitiba, a gente tem algumas escolas montessorianas com o método Montessori, né? Como eu citei. Uma delas é o Colégio Ampliação. Ele tem um método que é de fora do Brasil, né? Internacional, mas ele fala sobre educação 360, que é realmente isso que a gente falou, que é a troca, né, não digamos papéis, mas essa troca de conhecimento ali. Uhum. Então, eles têm a sala de aula, que são com tablados que eles podem desmontar e montar mesas redondas, como nós estamos aqui, de grupos de trabalhos individuais, ou áreas de trabalho realmente como um trabalho, como uma empresa institucional de trabalho. Então, eles têm essas diversas opções para que o aluno consiga se familiarizar e ter uma aprendizagem mais tranquila, né? Uhum. Legal, bem flexível. É muito flexível e, assim, eles conseguem se identificar com aquilo, não é uma coisa rígida, certo? E como os pequenos, eles podem sentar no chão, né? Hoje nós vamos... E tudo isso vai muito do planejamento do professor, que está lá no projeto pedagógico da escola e no planejamento do professor. Então, tudo isso ele tem que inserir ali dentro. A gente sabe que a gente está falando aqui de uma instituição particular, né, privada. Nas públicas hoje não tem, mas o professor, sim, pode fazer algo ali com o que ele tem dentro da sala de aula. Pode arrastar as carteiras, hoje a gente vai fazer uma aula sentado no chão. Então, é muito questão de planejamento do professor também. Uhum. É muito, muito interessante isso. Isso é bem legal, porque a gente vê que não é só uma realidade, por exemplo, das escolas particulares, né? Que existe essa certa autonomia, né? Até certo ponto ali do professor para conseguir trazer um pouco para a sua realidade, né? Para a escola ali onde ele trabalha. Sim. E você poderia trazer para a gente, assim, alguns elementos arquitetônicos que você considera mais impactantes no ambiente, para um ambiente educacional mais positivo? Quando a gente fala em sala de aula, quando você pensa em sala de aula, você já vê aquela sala de uma cor neutra, né? Carteiras de uma cor neutra. Eu visualizo a escola que eu estudei, né? Então, eu sempre estudei na escola pública. Então, é essa visão que eu tenho. O quadro verde lá na frente, cortinas brancas e era isso. Mas eu vejo que precisa de algo a mais, que precisa... o quanto é importante você ter uma carteira confortável, que você consiga apoiar todo o seu material, uma cadeira que você se sinta bem, confortável, sentadinho, assim como é a gente aqui no trabalho, né? Nós temos toda uma ergonomia com a questão do computador, com a questão da mesa. E é a mesma coisa para os alunos na sala de aula. Precisa ter esse cuidado, precisa ter um cuidado com as cores. A professora pode falar um pouquinho melhor sobre, né, essa questão do significado das cores. E há uma diferença. Na educação infantil, você vai usar um pouquinho mais de algo colorido para você. Mais lúdico. Mais lúdico, você ter aquilo para reter a atenção deles. Precisa disso. Ali no Fundamental e Médio... No Fundamental 1, ali ainda você tem uma coisa mais lúdica, porque eles estão entrando na fase, né?
Mas o Fundamental 2 e o médio, aí já é uma coisa mais, como eu posso dizer, mais organizada, mais clean, né? Não sei como é o termo. Mais adulto, Mais vamos dizer adulto, assim. para que ele comece a se familiarizar com o que está vindo no futuro. É um preparatório, digamos, né? Então, precisa dessa questão da iluminação, se vai ser uma iluminação natural, se vai ser uma iluminação artificial, não sei se é assim que usa o termo. É a questão do clima, né? Se está muito quente, se a sala vai ser virada para o sol, se vai ter uma climatização. Então, tudo isso influencia no aluno, nos professores, principalmente, né, também, na questão de você estar ali trabalhando, o aluno está recebendo o conhecimento. Mas acho que a professora pode falar um pouquinho melhor aí sobre essas questões. Sim, é exatamente isso. Acho que a questão do conforto é um ponto muito importante, que engloba, né, muitas outras questões. Então, tem a questão da iluminação, como a professora comentou, que tem iluminações adequadas, né, para um trabalho. Por exemplo, uma iluminação de uma cor muito quente, ela já é algo mais para descanso. Então, não seria ideal para realmente estimular, né? Estimular o aprendizado, a mente ali do aluno. Então, talvez uma iluminação um pouco mais neutra para ser confortável. A ergonomia, totalmente, né? Porque, por exemplo, pensando ainda mais numa criança, se ela está sentindo dor ou se está desconfortável, ela não vai querer ficar sentada, muito menos aprender ou escutar o que o professor está falando, né? Sim. E isso, claro, né? Vale para também todas as faixas etárias. E a questão da cor também é algo muito importante, porque a psicologia das cores, né, tem realmente estudos sobre isso. Então, claro que cada um tem uma experiência individual com a cor, mas a gente pode generalizar um pouco, dizendo que, por exemplo, vermelho é uma cor que pode ser muito agressiva, pode estimular algo mais violento, talvez, dentro da sala de aula. Tanto vermelho quanto amarelo também, por exemplo, eles são muito utilizados no setor da alimentação, porque eles instigam a fome. Então, talvez não seja algo muito adequado para uma sala de aula. Talvez uma cor mais para um verde ou para o azul, que a gente vê muito azul e laranja, né? Sim. Acho que são duas cores aí que tem bastante nas escolas. Porque é uma cor mais serena, mais neutra, né? Que traz uma tranquilidade maior, mas ao mesmo tempo o azul tem muita questão da atenção também. Então, eu acredito que realmente às vezes muitas pessoas podem pensar que a cor não faz tanta diferença, mas faz. Influencia. É só você reparar, por exemplo, em escolas, né? Pega vários exemplos. Se você for ver, tem muitas cores que acabam se repetindo. E não é à toa, né? Porque tem realmente um estudo por trás disso. Sim. E falando dessa questão, né, da sala, entra também a inclusão, né, professora? A questão das pessoas com algum tipo de deficiência, isso também deve ser pensado lá no projeto, indiferente se vai haver ou não um aluno, mas isso também influencia dentro da arquitetura. Sim, acessibilidade, né? A gente pensar no acesso à sala de aula, a dimensão das portas, o próprio layout, se tem um corredor muito estreito ali entre as carteiras, né? Pensando numa cadeira de rodas, por exemplo, questão de escadas. E no conforto entra também algo muito importante, que acho que é importante a gente frisar, que é a questão do conforto acústico também. Porque para você conseguir, né, se concentrar, de repente realizar uma prova, uma atividade, você precisa ter um certo silêncio. Sim. Então, você está escutando o que o outro professor está falando em outra sala, não é adequado, né? Então, são vários pontos que entram também dentro disso. E agora, então, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouco mais sobre a relação da arquitetura com a pedagogia. E o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família?
que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Olá, pessoal! Estamos de volta com o Por Dentro da Pós aqui na TV Profissão. Vamos voltar, então, a conversar sobre os espaços que educam, né? Como que a arquitetura pode ser uma ferramenta pedagógica. Para quem chegou agora, a gente está aqui com a professora Milena, que é pedagoga e professora ali da Uninter também, e a gente está batendo um papo aí sobre essa relação realmente da arquitetura com a pedagogia. A gente conversou um pouco sobre, no primeiro bloco, né, sobre a história, né, brevemente a história da educação, qual foi o desenvolvimento, a relação que isso tem com a arquitetura e alguns exemplos, né, de como a gente realmente pode fazer arquitetura pensando na pedagogia. E agora, professora, como que a gente pode, então, viabilizar isso? Até então a gente viu, né, os métodos, as estratégias projetuais. Como que a gente pode realmente viabilizar isso e como que o arquiteto e o pedagogo eles podem trabalhar em colaboração para ter espaços realmente, espaços mais educacionais, né? Tem algumas etapas, tipo, é uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Para a gente ter um projeto bem sucedido, como que deve ser? Então, em toda escola, toda a questão de educação, como ensino básico, como aqui nós temos na educação superior os nossos PPCs, que são os nossos projetos dos nossos cursos, existe uma receita de bolo que é o projeto pedagógico da escola. Então, quando você vai abrir uma escola, você precisa ter toda essa questão financeira, estrutural e eu acho que isso não é só da questão da pedagogia da escola com o arquiteto. Né? Quando eu terminei a graduação, o meu TCC foi sobre a relação família e escola. A importância da família estar ali na escola. Não é simplesmente você colocar o seu filho lá e corrigir, fazer alguma atividade com ele em casa, depois vou ver se ele foi aprovado ou não. É muito mais do que isso. É a família, é a comunidade estar inserida dentro da escola. Indiferente se ela for pública ou privada. Uhum. Então, eu acho que entra essa questão também, você ouvir os seus alunos, você ouvir os pais desses alunos, o que eles precisam, uma ideia ali na reunião de pais, mas se tivesse uma quadra assim, se tivesse isso na quadra, aí o arquiteto dá uma ideia, se tivesse isso na sala de aula, eu acho que essa relação é muito mais do que só a escola, porque é mais fácil você pensar o que para o outro é melhor do que o outro falar que é melhor para ele, né? Uhum. Então, eu acho que essa relação é muito mais ampla, precisa ser mais ampla do que só o arquiteto pensar. Talvez uma carteira, uma mesa como a nossa aqui, redonda, ou oval, não sei, seja perfeita para os alunos, mas às vezes não é. Então, tem que ter essa parceria ali de todos. Uhum. Acredito que os próprios professores também, que estão envolvidos mais diretamente com os alunos, né, possam auxiliar bastante também para ter essa relação junto com a família, com os pais, né, realmente ter uma comunidade. Isso. E tá certo que a gente está falando de escola, mas eu acho que vale pontuar que isso vale para o sentido oposto também. Então, às vezes, o ambiente da escola pode ser ideal, pode ser excelente, muito bom, mas quando esse aluno vai para casa, ele às vezes não tem um espaço adequado em casa para estudar, não consegue reforçar a matéria ou fazer essa parte, porque o estudo não é só na escola, né? Isso. A aprendizagem ocorre, na verdade, em todos os lugares. Uhum. Mas é ideal também ter um espaço em casa, né? Voltado para o estudo. E é aí que os pais têm essa informação, porque às vezes eles não sabem que é importante. Às vezes o filho vai sentar no chão, vai estudar, ou vai ficar na cama, no quarto, e realmente você precisa de um ambiente
tranquilo, confortável, sem ruídos, como a professora falou no bloco anterior, para que o aluno realmente consiga se concentrar. Principalmente os alunos ali que estão saindo do ensino médio, né, se preparando para o vestibular, para entrar numa graduação no ensino superior, tem alguns que demandam horas de estudo para tentar passar numa instituição de ensino superior pública. Então, eu acho que isso é muito importante, realmente, de o que tem na escola, mas também o que vai ter em casa. E essa relação até extravasa, se a gente for considerar, por exemplo, bibliotecas, Sim. bibliotecas públicas. Então, diversos espaços de ensino, né, devem ser pensados, sim, do arquiteto em colaboração, né, com a escola, com os pais, com os próprios alunos, porque eles também devem ter autonomia e ser escutados. Afinal, a escola é para eles, né, direcionalmente para eles mesmo. Isso. E o que a gente pode citar como alguns principais desafios para a gente implementar esses espaços educacionais bem feitinhos, né, bem projetados? Por exemplo, a gente viu que um meio é essa relação, né, com os pais, com a comunidade. Mas o que tem de desafio aí dentro disso ou de outras possibilidades, né? Talvez algumas barreiras? Eu acho que dentro... vamos frisar pela escola pública, né? Muito... Ainda eles... Se você pensar numa sala pública, uma sala de aula de uma escola pública, você sabe que é do mesmo jeito. As carteiras, o professor na frente, no quadro verde, porque existem barreiras financeiras. Não é só a escola, o coordenador pedagógico, a direção, que vai ter autonomia de, olha, a gente vai mudar, vamos fazer uma reforma na nossa escola. Existe toda uma burocracia para que isso realmente aconteça. É claro que nas particulares também demanda... você reestruturar uma escola ou uma sala demanda você contratar profissionais como arquitetos, engenheiros e isso demanda muita questão financeira, mas existe também questões culturais, né? Se for uma escola de uma doutrina, digamos, né, alguma coisa assim, também isso depende muito do que vai acontecer dentro da escola, de qual é o método que a escola vai aderir de ensino. Algumas buscam muito essa questão do meio ambiente, como a gente falou um pouquinho ali, a professora falou da questão externa das cidades. Então, existem algumas barreiras, mas são barreiras diferentes, né? Cada escola ali tem um contexto a ser seguido. Mas eu acho que é isso, eu acho que é você pensar no aluno, você pensar no professor, né? Nós somos professoras aqui do ensino superior, eu acho que é você realmente pensar também no professor, que é o que está ali dentro da sala de aula, o que realmente ele necessita. A gente sabe agora que tem muitas questões tecnológicas, né, professora, que podem ser usadas dentro de uma sala de aula, mas precisa de uma estrutura que comporte essas questões tecnológicas, que o professor consiga usar no seu planejamento, na sua aula. Então, realmente é um contexto muito amplo que precisa ser estudado. E, professora, se a gente pensar... além desses desafios, que, por exemplo, a gente comentou da questão financeira. A gente até comentou no bloco anterior, a relação de que isso pode ser feito de formas diferentes, né, dentro das possibilidades, mas que pode ser feito tanto em escolas públicas quanto privadas. Então, você pode trazer para a gente alguns exemplos simples, talvez, que quem está assistindo aí a gente, que talvez seja professor, que tenha uma realidade assim, e que possa aplicar de uma forma talvez mais simples, às vezes até para iniciar, né, numa forma que não seja financeiramente mais viável, e talvez até para iniciar um movimento, né, de fazer algo diferente, de ter os alunos mais engajados, ter essa relação, para talvez sim começar a crescer, despertar esse interesse na instituição em si, por exemplo, para daí sim conseguir fazer algo maior, né? Então, acho que talvez a gente pode trazer esse primeiro passo aí para quem está acompanhando a gente, esse primeiro passo de realidade, vamos dizer. Eu acho que, como eu falei, é muito o planejamento do professor, né? O plano de aula dele. Eu veio na minha cabeça assim, tipo, vamos tirar os alunos hoje da sala de aula, vamos lá para a quadra, vai ser uma aula, eu vou aplicar a minha aula, o meu tema daquela aula, o meu conteúdo, mas vai ser em outro ambiente. Um ambiente em ar livre, se não for em ar livre, que seja na sala mesmo, você reestruturar a sala ali, fazer um círculo com as cadeiras,
ou você sentar com eles, né, no chão mesmo, em roda. Eu acho que é muito eu falo que o pedagogo tem que ser muito criativo, o professor tem que ser muito criativo, tem que usar da sua criatividade. Então, você trazer de casa alguma coisa, você pedir para que os seus alunos tragam de casa, ou você realmente usar a estrutura que você tem da sala de aula ali, né, que já foi planejada. Não sei, existem tantos métodos, tantas coisas. Eu acho que cada professor tem uma desenvoltura, né? Uma questão diferente de trabalhar. Mas é muito do planejamento do professor, alinhado com o pedagogo, né? Porque os pedagogos das escolas validam, né, os planejamentos. Então, é para isso que existe um pedagogo. Para que ele dê uma ideia, para que ele dê, olha, esse objetivo, né, pode ser alterado aqui, esse plano de aula pode ser alterado aqui. Eu sei que a gente está fugindo um pouco da questão da arquitetura, mas você viver a escola fora da escola, viver a sala de aula fora da escola é muito importante para os alunos, sabe? Você realmente ver a arquitetura fora da sala de aula, ver as cidades, né? São espaços que também educam. Isso, exatamente. E aqui em Curitiba, como a gente falou da questão do Farol do Saber, eu utilizei muito o Farol do Saber, né, na minha infância, porque era uma extensão da escola. Eu não tinha condições de ter um computador naquela época, acho que nem no Farol existia. E hoje tem muita coisa dentro do Farol do Saber que eles podem utilizar. Robótica, eles têm aula de robótica. Nos CMEIs, que são as nossas da educação infantil, o Farol vem para dentro da escola, que eles trazem todo o que é utilizado lá, essa questão de robótica, tecnologia. Então, vai muito além da sala de aula. Vai muito além do que está dentro da sala de aula. Fala um pouquinho, professora, brevemente, assim, do Farol do Saber, para quem de repente está acompanhando a gente não conhece. Não conhece, não sabe. O Farol do Saber aqui em Curitiba, ele é um espaço, como que eu vou dizer arquitetonicamente? Como que você falaria? Ele é um espaço diferente, né? Ele é como se fosse um farol mesmo. Isso. Tem aquela torre, né? Daquele farol clássico, se a gente pensar em farol realmente de praia, né? Pra questão da sinalização, né? Da iluminação pro mar, enfim. Ele tem essa estrutura de torre. E além disso, tem também, né? Uma outra estrutura comum e tal. Mas ele é característico por essa estrutura realmente de farol. Isso. E dentro dele, na minha época... sei lá, 20 anos atrás, eu utilizava como biblioteca e depois, ele tem a parte de biblioteca, e depois ele tinha as antigas lan houses, né? Que era gratuito para quem não tinha condições de pagar uma lan house. Então, esse era no contexto de 20 anos atrás, digamos. Hoje está muito mais avançado. A tecnologia avançou muito e hoje eles têm essa questão da computação, mesma coisa, né? Da área de sistemas de informação ali. Tem a biblioteca, mas eles também têm essa questão da robótica, que eles podem... estar fazendo atividades ali. E hoje, realmente, é um vínculo da escola, das escolas municipais, né? Aqui de Curitiba. Eu não sei se tem outra região, mas é um vínculo, né? As professoras, realmente, hoje eles vão em grupos, né? Realmente, a sala de aula, aquele grupo daquela sala, eles vão para lá fazer as suas atividades. E no CMEI, que são os nossos centros da educação infantil, eles são os nossos bebês, então eles não têm como ir. Então, tem como se fosse um farolzinho, né? Como se fosse um armarinho. Então, isso vai até lá e eles também têm esse contato. Então, com os livros, com algum tablet, algum celular. E hoje, na era que nós estamos, eu falo que eu perco para eles de mexer nas tecnologias. E não existe proibir. Eu acho que essa questão de você eu vi uma matéria que estava proibido usar celular numa cidade do Rio de Janeiro. Isso é pior, o aluno vai querer se afastar ainda mais. Então, é você utilizar os recursos para levar os conhecimentos, levar o seu conhecimento ali para dentro da sala de aula. Então, eu acho que é isso, professora, a explicação aí do Farol do Saber. Inclusive tem um evento, como Curitiba é uma cidade inteligente, tem um evento de Smart Cities que acontece, né, aqui em Curitiba. A gente, inclusive, visitou juntas, né, no ano passado. Sim. Nesse ano eu também fui. E o Farol do Saber não me lembro se foi na edição desse ano ou do ano anterior. Mas o Farol do Saber, ele tinha
um espaço dentro desse evento, que é uma mostra, né, uma exposição voltada para cidades inteligentes. Então, ele estava ali presente demonstrando essa questão realmente da tecnologia, da robótica, da internet, da computação, levando para as pessoas. Então, isso aumenta muito como eu posso dizer? Aumenta o acesso, né? De repente, alguém não tem esse tipo de acesso em casa, né? Acesso a livros, a computador e tudo. Aumenta essa questão do acesso. E também é um espaço que a gente pode trazer, né, dentro aqui do nosso tema, que é um espaço que educa. Isso. Então, não é a escola propriamente dita, mas a arquitetura ali desse espaço também tem que ser algo pensado, né, diferente, lúdico, para realmente a criança, enfim, o aluno querer ir lá, né, querer estudar. É um espaço planejado, né, entre os arquitetos e engenheiros, realmente para que seja mais um meio de acesso, né, à informação. E, professora, o que você acredita que são as tendências futuras, assim, da educação, da arquitetura, né, da própria arquitetura educacional? Como que você vê essa evolução aí nos próximos anos? Olha, o meu sonho era que todos tivessem esse acesso, como essas escolas já têm, né? A questão da escola ampliação ali, que tem uma sala de aula, nossa, muito gostosa, né? Você consegue desmontar e ter esse contato direto com o aluno. Que essa questão também das tecnologias, do ambiente virtual, das inteligências, né, artificiais, que todos tivessem esse acesso. Eu acho que a gente vai se modificando, né, se especializando. Isso não é também, né, nós nunca tivemos contato com isso. A gente vai se especializando realmente para trazer também isso para os nossos alunos aqui na instituição, na pós-graduação. Então, realmente que isso venha para agregar as escolas, né? Que venha trazer um recurso novo para esses alunos, para que eles saiam qualificados. Eu penso muito na escola pública, para que realmente eles saiam dali qualificados e que eles não desistam, que eles não sigam, né, uma carreira, uma profissão, assim como nós tivemos nossas oportunidades. Então, é isso, digamos que é o meu sonho, que realmente todos tenham esse recurso, né? Que isso cresça ainda mais futuramente. Eu acredito que a questão da especialização da pós-graduação é muito importante para a gente se manter cada vez mais atualizado, né? Porque a pós-graduação é algo muito dinâmico, é algo muito pensado no mercado de trabalho, no presente, em tendências. Então, acho que é importante tanto para o pedagogo, para o educador, quanto também para o arquiteto, né? Para se manter atualizado dentro das próprias questões educacionais, né? Sim. Porque eu até falo que o arquiteto, ele tem que ser o arquiteto designer tem que ser um pouquinho de tudo. Então, por exemplo, se você vai projetar uma escola, você tem que entender sobre educação, sobre o método de ensino, né, de aprendizagem que tem naquele local, naquela escola, qual que é a proposta, é pública, é privada, enfim. Então, você vai fazer um hospital da mesma forma. Então, tudo a gente tem que acabar entendendo um pouco e ir atrás e buscar. E essa parceria com outros profissionais, como, por exemplo, o pedagogo, eu acredito que seja essencial realmente dentro disso para conseguir fazer algo eficiente, né? Algo que realmente funcione bem ali. E então eu queria, professora, pedir para você deixar uma palavra final aí, que está finalizando aqui o nosso programa. Então, deixem uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, seja um gestor escolar, seja um arquiteto. Eu acho que é isso como a professora falou. Nós não podemos parar de estudar. Não tem como. Quando se fala em educação, pensa que a educação nunca vai ter evolução, que é a mesma coisa, que o método Montessori é o mesmo, mas existem tantas coisas ainda a serem desenvolvidas. Então, é indiferente se quem está nos assistindo é professor, gestor, trabalha numa escola, ou é arquiteto, mas realmente se especialize, tente entregar o seu melhor, o seu máximo, e isso pensando no outro, mas pensando em si também, porque o conhecimento nunca é demais. A gente participa de um grupo de pesquisa e cada reunião é um tema diferente, mas é algo tão bom, é uma coisa que você muito rico, né? São conhecimentos e são profissionais excelentes. Então, é isso, é você se especializar, participar de grupos de pesquisa, estar ali no meio, principalmente os professores que estão dentro da sala de aula, né? Buscar recursos, planejamentos. Hoje a gente tem um acesso muito grande as informações, então digamos que é um pouco mais fácil você ter um planejamento para o teu conteúdo de aula.
Mas então é isso. Eu acho que é realmente isso. Eu agradeço. Foi muito bom nossa conversa. E obrigada. Imagina, professora, eu que agradeço por você vir participar aqui do programa, trazer um pouquinho do seu conhecimento para compartilhar com o pessoal. E eu deixo, então, o recado aí para vocês. Como a gente comentou, se especialize. Então, venha conhecer as especializações aqui da Uninter, na área da educação, na área da arquitetura. É importante se especializar e eu acho que mais do que isso é importante a gente agir, a gente aplicar. Então, como a gente comentou, tem possibilidades diferentes de você realmente fazer uma reforma, fazer um projeto inovador que vai auxiliar bastante, mas se você, de repente, aí não tem essa possibilidade, começa aos poucos, né? Modifica o layout, como a gente comentou. Então, se especialize e aprenda e faça o que você aprendeu dentro do seu possível, que sempre dá para dar um jeitinho. Aproveito para deixar também uma dica para vocês, você aí que é da área da pedagogia, da educação, da arquitetura. Existe um site que se chama ArchDaily, onde você Arch com ARCH, Daily, que lá tem um site com vários projetos de arquitetos renomados, é bem interessante de ver. E lá tem muitos projetos interessantes de escola. Então, como a gente está falando dessa questão da relação mesmo, né, da arquitetura como uma ferramenta educativa, uma ferramenta pedagógica, lá tem muito exemplo bacana. Então, tem projeto de todo mundo. Na Suíça tem muito exemplo interessante. Então, é bom a gente pesquisar, a gente ir atrás, ver as novidades que tem e também se especializar dentro do assunto. Eu agradeço, então, você por ter acompanhado aqui o nosso programa e nos vemos no próximo Por Dentro da Pós. E o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571, conheça. Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde.